Estamos no nosso segundo A Hora do Aposentado para você, aposentado pensionista. E hoje recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Gabriel Dornelles Marcolin, advogado da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, com sua sede em Brasília, e também da FETAPERGS. E hoje ele vai nos falar um pouquinho sobre a questão da desaposentação, tema este tão falado não somente aqui no nosso Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Primeiramente, muito obrigado, Dr. Gabriel, pela sua visita aqui na Hora do Aposentado. O programa é feito para o senhor, para a senhora que está aí querendo saber os seus direitos. E a Hora do Aposentado não somente falará de questões jurídicas, falaremos aqui também de saúde, falaremos de esporte, falaremos de economia para o aposentado, porém, de início, falaremos mais das causas jurídicas que pesa, que dói no bolso do aposentado. Mais uma vez, uma honra, doutor Gabriel. E, primeiramente, o que é a desaposentação? Agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar para os aposentados, uma classe tão esquecida hoje no Brasil. A desaposentação, ela surgiu em razão dos aposentados terem a necessidade de continuar trabalhando, na medida que o benefício previdenciário ele não é capaz hoje de manter uma pessoa, não é capaz dela ter as suas mínimas condições de sobreviver só com a aposentadoria. Então, muita gente se viu obrigado a voltar ao trabalho e todo trabalhador, quem exerce atividade remunerada, seja ela autônomo ou empregado, ele tem a obrigação de contribuir. A contribuição previdenciária, ela não é facultativa, ela é obrigatória. Na medida que ela é obrigatória e ela é uma contribuição, ou seja, ela tem que haver um retorno. Então, a desaposentação, ela foi uma construção jurisprudencial, não há previsão em lei, até se chegou a aprovar o projeto de lei, mas na ocasião do ex-presidente vetou, o ex-presidente Lula. Então é uma ânsia dos aposentados, Os tribunais no início relutaram um pouco, mas viram que ela é que necessariamente deve, existir a desaposentação, porque sob pena de enriquecimento por parte do governo, Ele tem as contribuições e não oferece nada em contrapartida, Então a desaposentação é essas contribuições, seja empregado, seja como autônomo, que a pessoa verte após a primeira aposentadoria. Então ela faz um novo cálculo com esse acréscimo desse tempo e esse acréscimo de contribuições. Geralmente, como exemplo, uma pessoa que se aposenta com 30 anos, depois trabalhou mais 5 anos, então aos 35 anos, ela tem um novo coeficiente de cálculo, um novo fator previdenciário, e justamente a desaposentação ela pegou mais força depois de 99, que é quando foi instituído o fator previdenciário, porque o fator previdenciário ele diminui muito o benefício quando ele é requerido quando a pessoa tem uma idade baixa. Então ele é um benefício muitas vezes abaixo do que a pessoa recebia no mercado de trabalho. Então a pessoa, nesse meio tempo que ela trabalha após aposentado, há um grande ganho, uma grande mudança no fator previdenciário. Então tem pessoas que de uma renda de R$1.000 pode chegar até o teto com a desaposentação. Tá, mas no caso, só para mim entender bem, por exemplo, se eu me aposentei, me aposentei independente se for por tempo, por contribuição, se o fator me pegou ou não, mas eu continuei trabalhando. Então, aquele desconto que tiram direto de fonte, que é descontado da minha carteira, seria esse valor que eu continuo contribuindo para o sistema de previdência
seria, no caso, eu pegar aquelas parcelas para trazer para o meu novo benefício. Por exemplo, eu trabalhei 5 anos, me aposentei e continuei mais 5 anos trabalhando numa empresa. Eu tenho esse direito, melhor, fazer uma pergunta melhor. Eu tenho o direito de cancelar o meu benefício e pedir este novo benefício, porém com um cálculo melhor? Porque se eu me aposentei primeiramente no fator só por tempo de contribuição, mas eu não tinha idade, e eu trabalhei mais 5 anos e agora eu cheguei na idade e no tempo. Isso. Seria isso? Ele pode haver a questão da desaposentação. Primeiro que no INSS não é possível, né? Administrativamente não é possível. Há uma norma interna, né, que proíbe a desaposentação. Então ela é necessário a via judicial, né? Ela como tem essa possibilidade de renúncia e requerer um novo benefício, pode ser que a pessoa que tinha aposentadoria por tempo de contribuição, o novo benefício mais vantajoso seja a aposentadoria por idade, né, em razão dela não ter fator previdenciário. Pode, em alguns casos, a pessoa se aposentar por tempo de contribuição e laborar numa atividade nociva e vir a transformar esse benefício em aposentadoria especial. E vice-versa. Tem os casos também que a pessoa se aposentou por idade, ela queira transformar essa aposentadoria por idade em aposentadoria por invalidez para requerer um acréscimo de 25%. Ela possibilita a renúncia e a troca de benefícios conforme o interesse do segurado. Benefício que melhor, né, lhe der um valor melhor, né? Então há essa possibilidade, inclusive, não só de requerer um benefício da mesma espécie, mas de espécies diferentes. Bem, doutor Gabriel, bem assim, ó, temos vários aposentados, né, que estão nos vendo nesse momento. Uma pergunta assim, talvez ele gostaria de fazer, mas doutor Gabriel, eu trabalhei 1 ano com carteira após eu já estar aposentado. Essa pessoa tem direito ou essa pessoa é importante ela fazer algum cálculo para ver se ela pode entrar na justiça, se o seu benefício irá melhorar? Como é que funciona? Ou tem um tempo mínimo que o senhor poderia nos recomendar para o nosso aposentado? A desaposentação, ela de fato, o que a gente nota, ela só é prejudicial num ponto. Quando as contribuições após a aposentadoria, elas são muito menores que a da aposentadoria. Tem casos que a pessoa tinha um certo emprego de chefe e tal, se aposentou e continua a trabalhar numa atividade não tão estressante, com valor menor, né? Então, nesses casos, necessariamente haverá a necessidade de um cálculo para ver se é mais vantajoso ou não. Independente do tempo? Independente do tempo. Claro que quanto menos tempo, menor vai ser o ganho, né? E se esse tempo for pequeno e ele reduzir muito o valor da contribuição, o valor do salário, né, do trabalhador, quando ele estava aposentado ele tinha um salário e depois de aposentado ele tinha um salário muito abaixo, nesses casos necessariamente tem que haver um cálculo para ver se é vantajoso ou não. Quando a pessoa continua com o mesmo salário, na mesma atividade, o mesmo salário, né, antes e depois de aposentado, quase sempre, via de regra, o benefício aumenta, né? Independente de tempo. Quanto maior o tempo, né, evidentemente o valor do novo benefício vai ser mais vantajoso. Em alguns casos, tem pessoas que trabalham 15 anos depois de aposentado. Então, um fator previdenciário nesses casos pode, né, ser mais que 100%. Ele pode... A desvalorização, ela tem essa questão de ela transformar, às vezes, um benefício de valor mínimo em 2 mil, 3 mil, até 4 mil, né? Mas a desvalorização, ela visa, a questão dela, o importante dela, é que ela não é um ônus para a Previdência, mas sim ela é um incentivo, né? O que acontece hoje? Hoje todo mundo quer se aposentar. Hoje que todo mundo quer receber um benefício essencial, né? Porque o benefício previdenciário, ele via de regra, ele está
ou no salário mínimo ou muito perto do salário mínimo. A média hoje é R$ 800, R$ 900 reais, de todos os benefícios previdenciários do regime geral, né? Então hoje as pessoas não querem contribuir ou contribuem pouco para esse excedente jogar em outro tipo de aplicação, seja previdência privada, seja em outro tipo qualquer de aplicação, porque o benefício, pelo próprio achatamento dele, né, se a pessoa, com o passar dos anos, em razão do reajuste do salário mínimo ser diferente do reajuste do aposentado que ganha mais que o salário mínimo, ele tem a tendência de chegar ao mínimo. Então, o que acontece na desoneração? Ela incentiva as pessoas a contribuírem por longos períodos de anos, né? É 35, 40, 45, 50 anos de contribuição. Então, isso que tem que ser levado, né, em consideração para a aposentadoria, porque não pode, no nosso sistema, né, uma pessoa que trabalha 35 anos e recebe o mínimo, ela se equivale a uma pessoa que nunca contribuiu e recebe um LOAS. Não que o LOAS ou o benefício essencial ele seja prejudicial, não, ele de fato tirou muita gente da pobreza, ele é uma política, né, muito bem-vinda, só que a gente tem que incentivar quem trabalha, né? Quem contribui tem que ter um benefício condizente, né? Que vale a pena ele se esmerar, ele trabalhar, porque senão a gente incentiva, e de fato hoje está ocorrendo muito, a gente incentiva as pessoas a não contribuírem. Mas assim, ó, já aconteceu algum caso de, por exemplo, uma pessoa que tem o benefício em um salário mínimo e continua trabalhando e pegou um emprego melhor, né? E ou trabalhou por longos anos e essa pessoa, se no caso da aposentação estivesse hoje valendo, essa pessoa iria para o teto? Já teve algum caso? Teve casos que a pessoa trabalhou muito tempo depois de aposentado e tem o benefício, chegou a 3 mil, 4 mil, é normal. Normal? Dependendo do tempo e da idade dela, da idade que ela vai requerer o benefício, né? Trabalhou até os 70, 75, como tem alguns casos, ele pode chegar assim ao teto, né? Então, mas em compensação a expectativa de sobrevida dessa pessoa é muito baixa. Ela é muito baixa. Então, ela vai requerer um novo benefício, tem casos que a gente requereu, 2 meses depois morreu. A pessoa veio falecer, né? Essa é a questão. Sim. Né? No fim ela teve um ganho, mas não aproveitou, trabalhou até o final da sua vida. Sim. Né? Então, vamos fazer uma breve pausa e voltaremos no nosso segundo bloco aqui com o Dr. Gabriel Dornelles, advogado da Confederação Brasileira dos Aposentados, a COBAP e da FETAPERGS, aqui do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado.